Olá, tudo bem? Aqui é o professor Diego Andrades, Diegueira, teu professor de matemática. Vamos nesse vídeo resolver então a questão número 35 aí do vestibular da URGS 2020. Bora lá? Ó, a área da região determinada pela interseção das desigualdades. E aí nós temos ali algumas desigualdades, né? Y maior que, blá blá blá, depois de novo. E depois nós temos ali uma com x e y ao quadrado, né? E aí queremos então achar essa área. Então, vamos lá. Questão de geometria analítica, que fala sobre desigualdades e suas respectivas representações no plano cartesiano, tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Não é uma coisa super difícil, mas assusta muita gente. Vamos trabalhar com isso, tá? Minha dica para começar essa questão. Primeiro, vamos fingir que não são desigualdades, que são igualdades, tá? Depois a gente desfaz essa alteração aqui e é muito fácil desfazer. Mas começar desse jeito acho que deixa as coisas um pouco mais fáceis. Então nós vamos fingir que, na verdade, o que a gente tem é 1. Nós temos ali y igual. Então essa é a troca que nós vamos fazer temporariamente, tá? Essa é a minha dica para ti. 3 meios x menos 3 meios. 2, a segunda relação que ele deu, nós vamos trocar para uma igualdade temporariamente, menos 2 terços x mais 5. E a terceira desigualdade, nós vamos trocar por uma igualdade, x menos 3 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 9. Tá? Bom, agora nós vamos reconhecer o que nós temos aqui. Essas duas primeiras relações são retas. Né? São relações que descrevem retas no plano cartesiano, enquanto que essa daqui descreve uma circunferência. Agora o que a gente vai fazer é examinar como que ficam os gráficos delas, tá? Só que aí, se tu quiser para ganhar tempo, tu já vai fazer esses gráficos não com uma linha contínua, por exemplo, no caso da reta, tu não vai sair fazendo isso aqui, ó. Em vez disso, o que tu vai fazer é uma reta tracejada. Por quê? Porque, na verdade, a gente não está dizendo que o y é igual à expressão. A gente está dizendo que o y é maior. Maior significa o quê? Significa que nós só queremos os pontos que estão acima da reta. Não queremos os pontos que estão sobre ela, nem os pontos que estão abaixo. Se nós tivéssemos, se tivesse na questão maior ou igual, aí os pontos sobre a linha seriam considerados, né? Seriam válidos e, portanto, nós faríamos uma linha contínua. Então, esse é um detalhe importante quando a gente está falando sobre representação gráfica de inequações no plano cartesiano, tá bom? Então, se não tem o maior ou igual, menor ou igual, se não tem o igualzinho ali na hora junto com a desigualdade, tu não vai fazer uma linha contínua, tu vai fazer uma linha tracejada, tá bom? Essa é a representação correta. Essa questão não está cobrando isso necessariamente, né? Porque não tem, as alternativas não são com resposta gráfica, como algumas vezes são. Mas é bom tu já saber quando for o caso. Tá? Bom, agora nós vamos então perceber que as retas vão ser esboçadas desse modo e a circunferência também, né, será esboçada desse modo, tá? Com uma linha tracejada. Agora, é importante a gente conseguir posicionar esses três objetos, tá? Então vamos tentar posicionar eles. A gente está vendo aqui que para a reta 1, para o gráfico 1, a gente tem que o corte no eixo y, vou falar bem rápido aqui, ó, o corte no y, ele ocorre no menos 3 meios. E o corte no x, que são pontos importantes para a gente poder fazer um gráfico legal, aí tu tem que achar a raiz, né? Tu teria que igualar essa expressão aqui a zero, tá? Não é difícil de perceber que ocorre no 1, né? Então já dá para fazer um esboço aqui do gráfico da expressão 1. Né? Tem que cortar o eixo y no menos 3 meios, vamos mais ou menos representar aqui. Tem que cortar o x no 1, e aqui então eu teria o gráfico da reta tracejada, né? E como na verdade, atenção agora, como na verdade o que eu quero é y maior do que, né? Maior, então eu quero os pontos que estão acima da reta. Portanto, pintar toda esta região aqui do plano é o que nos dá o gráfico correto. Então, o gráfico é uma pintura, é toda uma região. Quer dizer que é toda a região do plano cartesiano que está acima da reta y igual a 3 meios x menos 3 meios. Tá?
nós precisamos achar a interseção das três desigualdades. Digamos que a gente já lidou com a primeira desigualdade. Vamos agora tentar fazer uma mesma visualização das outras duas desigualdades e depois vamos tentar sobrepor elas para enxergar a interseção, para enxergar a parte comum entre elas. Tá? Para a segunda, o que vai acontecer? A gente pode fazer um caminho bem parecido, né? Vendo qual é o corte no eixo y e qual é o corte no eixo x. Então, o corte no eixo y é o 5, é o coeficiente b sempre, né? O corte no eixo x, corte que essa reta faz no eixo x, aí tem que achar a raiz, né? Tem que igualar a zero. A gente vai acabar... Se a gente igualar a zero aqui, vamos fazer essa continha, para não ficar também tão bruxaria. Ó, vou igualar a zero, aí eu vou fazer menos 2/3 x igual a menos 5. Aí o 3 passa multiplicando, fica menos 2x igual a menos 15. E o 2 vai dividindo, fica 15 sobre 2, né? Menos com menos dá mais. E aí tu pode deixar 15 sobre 2, ou se tu preferir, tu pode colocar aí 7,5, tá? Então, aqui, vamos fazer o gráfico na próxima tela, para a gente não ficar com a minha cabeça na frente aqui, né? Ó, então a gente pode ver o gráfico da expressão 2, né? Da região 2, vamos dizer melhor assim. Deixa eu ver. Tem que cortar o eixo y lá no 5, né? Tem que cortar o eixo x lá no 15,5, né? A gente tem que fazer uma reta tracejada. Sora, essa reta está descendo, tudo bem? Claro que sim. Lembra que o coeficiente angular dela é negativo, e sempre que o coeficiente é negativo, a reta é decrescente. Mas nós queremos o quê, né? Nós queremos os pontos que estão com y maior do que a reta. Ou seja, y é a altura, nós queremos os pontos que estão acima da reta. Então, a representação em desenho é pintar toda essa região aqui que está superior à reta, tá bom? Então fica toda essa região aqui. Se uma reta está descendo e a outra está subindo, seria interessante encontrar o ponto de interseção entre as retas representadas pelos casos 1 e 2. E para a gente encontrar ponto de interseção, a gente iguala elas, né? Então vamos fazer isso. Então a gente vai igualar essa expressão aqui com essa expressão aqui, porque a gente quer achar o ponto de encontro entre elas, né? Então nós vamos fazer isso agora. Nós temos então 3 meios x menos 3 meios igual a menos 2/3 x mais 5. E aí, galera, como eu não gosto de fração, e eu sei que muitos de vocês também não gostam, sabe o que eu vou fazer aqui? Eu vou olhar para esses denominadores que eu tenho, que são 2, 3 e 1. Vou pensar no MMC entre eles, que é 6, e vou multiplicar toda a equação por 6. Que daí vai aparecer um 6 aqui, vai aparecer um 6 aqui, vai aparecer um 6 aqui, e vai aparecer um 6 aqui, certo? E cada vez que esse 6 aparece, nos casos em que tem fração, como eu peguei o MMC, esse 6 será capaz de simplificar o denominador. Quer ver só? Ó, aqui, divide por 2, fica 3. Aqui a mesma coisa. Claro, não esquece o sinal que estava ali atrás. 6 divide por 3 fica 2. E aqui não é necessário. Limpando a expressão, e agora nos livramos das frações, né? A gente ficou com 3 vezes 3 dá 9x. Aqui também, só que aqui sem x e negativo. Aqui, cuidado, não esquece o menos. Menos 4x. E aqui 5 vezes 6, 30. Agora vamos passar esse 4x para o lado esquerdo, somando. Vai ficar 13x. E o 9 para lá também, né? Vai acabar chegando lá somando. Vai acabar dando 39, e a gente acaba concluindo que o x vale 3. Que x é esse, Diegueira? Já nem estou entendendo mais a questão. Esse x é o x do ponto de encontro entre as duas retas, né? O ponto de interseção entre elas. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa pegar esse x e substituir numa das duas. Tanto faz qual, porque esse 3 ele é o ponto comum às duas. Para poder achar o y do ponto. E aí a gente vai ter o ponto de cruzamento entre as duas retas. Tá? Eu vou fazer isso na reta 2. Porque daí já tem um 3 ali embaixo, vai ficar bem fácil, quer ver? Ó, na reta 2, eu tenho menos 2/3 vezes x. Só que eu quero que o meu x seja 3 nesse caso. Mais 5. Então aqui dá, ó, tchum, tchá, cortou, ficou só menos 2. Menos 2 mais 5 deu 3. O que é esse 3? É o resultado, é o y.
Então, galera, o ponto de interseção entre as duas retas é o ponto 3,3, tá? Então quer dizer que no ponto 3,3, ó, 3,3, faz de conta que está aqui o ponto, as duas retas se cruzam, tá bom? A primeira e a segunda se cruzam. Ou seja, é só essa região aqui que eu vou trabalhar, ó, porque eu preciso trabalhar com a interseção dessas três regiões do plano, né? As duas retas e a circunferência. Então quer dizer que essa parte aqui não vai entrar, tá bom? Mas ainda falta estudar a circunferência, né? E agora, estudando a circunferência, que é a região 3, o que a gente vai observar? A gente olha para dentro dos parênteses, a gente tem, vamos botar o igual, depois a gente trabalha com o menor. Olhando para dentro dos parênteses, a gente tem o x e o y do centro. Só tem que cuidar que eles estão aqui dentro com o sinal trocado. Então a gente sabe que o centro dessa circunferência é o ponto 13,3, ou seja, é exatamente o ponto de interseção entre as retas. É o centro da circunferência. O raio da circunferência, ele está aparecendo aqui, só que eu tenho que cuidar que quando eu estou enxergando essa forma de escrita de equação de circunferência, essa forma é a forma reduzida. Na forma reduzida, aquele número que aparece isolado lá do lado da igualdade, do lado direito, geralmente, ele já é o raio elevado ao quadrado. Então eu tenho que fazer a volta, né? Tem que extrair a raiz quadrada. Então meu raio vale 3, tá bom? Muito bem. Agora, o último detalhe que eu preciso chamar a tua atenção é o seguinte: dá uma olhada nos coeficientes angulares das duas retas, da reta 1 e da reta 2. O coeficiente angular da reta 1 é 3 meios. O coeficiente angular da reta 2 é o inverso de 3 meios e com sinal trocado. Quando isso acontece, galera, o que ocorre? As duas retas são perpendiculares, posições relativas entre retas. Duas retas são perpendiculares, ou seja, formam um ângulo de 90 graus, quando os coeficientes de uma e outra, eles são inversos e opostos. Eles têm uma inversão em termos de fração, um em relação ao outro, e eles têm os sinais diferentes, tá bom? Quando isso ocorre, o ângulo entre as retas é um ângulo de 90 graus. Questão exigente, hein? Então vamos lá. Como é que vai ficar agora o plano cartesiano com as três regiões sobrepostas, e então a gente vai enxergar a interseção entre elas e vamos calcular a área dessa região, que é o que a URGS pediu nessa questão bem exigente. Então vamos lá, o que vai acontecer aqui? A gente vai ter, ó, as retas se encontrando no ponto 13,3. Tá aqui o ponto, né? As duas retas passam por ali. Então passa uma mais ou menos assim, a outra passa mais ou menos assim, as duas retas, né? E o ângulo entre elas é um ângulo reto. Tá? Nós queremos os pontos que estão acima das duas, né? Tanto acima de uma quanto acima da outra, lembra, né? Nós queremos y maior do que na 1, na 2 também, y maior do que a reta, tá? E eu quero a interseção de tudo, então vai entrar só essa região aqui de cima, tá? Só que agora vem a circunferência. E a circunferência, ela vai ter raio 3. Então meu desenho não vai ficar muito bom aqui não, né? Vai ficar bem torto. Mas enfim, o importante é que... eu fiz errado esse desenho, né? Deixa eu ver se eu consigo apagar ele, peraí. Porque na verdade eu tenho que fazer uma linha tracejada, né? Não é uma linha contínua. Olha aí, consegui. Até que deu. Deixa eu voltar aqui para a caneta. Então assim, ó, a gente teria que fazer uma linha tracejada aqui, ó, para representar a circunferência, né? Só seria uma linha contínua se no caso da circunferência a gente tivesse o menor ou igual. Não é o caso, a gente tem só menor. E mais uma coisa super importante que nós ainda não falamos, né? Se nós queremos que toda essa parte aqui da equação da circunferência seja menor do que isso, nós queremos os pontos internos da circunferência. Se fosse maior, se a boca tivesse virada para cá, aí seriam os pontos fora da circunferência. Não é o caso. Então vamos lá. Eu quero os pontos que estão dentro da circunferência, eu quero os pontos que estão acima de uma reta, acima da outra, tudo junto acaba dando essa região aqui. Essa região que eu estou pintando agora é a região que representa o encontro das três regiões. E aí percebe que tu tem, na verdade, um
quarto de círculo, como sendo a área que tu procura. E para calcular esse quarto de círculo é muito fácil. É só fazer a área de um círculo com raio 3 e dividir por 4. Então assim a gente tem 9π sobre 4 como resposta desse problema. Certo, galera? Nas alternativas, essa resposta está ali na letra C, e essa foi uma questão bem exigente sobre geometria analítica, tá? Falando aí sobre áreas e regiões no plano. Eu espero que essa aula tenha te ajudado a entender essa questão. Refaz ela para tu poder reforçar essa ideia e acredita em ti sempre, porque tu é capaz de absorver, mesmo a questão sendo difícil, tu consegue sim. Qualquer coisa, manda nos comentários pra gente aí uma dúvida que surgiu nessa questão que eu tento te responder. Não esquece de te inscrever no meu canal para poder acompanhar esses vídeos sempre que eles são lançados e fortalecer aqui, né, o apoio que eu tô te dando nos teus estudos. Certo, galera? Até a próxima então. Tchau, tchau. Obrigado, Brasil! Fui!